Chegou a hora de nós sabermos a verdade sobre os arautos do Evangelho. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os arautos do Evangelho, que são aquelas pessoas que usam roupas super medievais e são super devotas de Nossa Senhora. Eles voltaram aí a estar em alta nas redes sociais por conta de um lançamento de um livro. E nós vamos abordar sobre isso neste vídeo, porque eu de verdade tenho um carinho muito grande pelos arautos do Evangelho. Então fica comigo até o final do vídeo, eu vou tentar fazer um resumo do resumo aqui dessa história toda para nós entendermos e nós também refletirmos sobre toda essa situação. Então não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Você pode e deve comentar, mas muito respeito, tanto em relação a essa questão dos arautos comigo, com as pessoas que comentarem ou aquelas que nós vamos trazer aqui neste vídeo, tá bom? Então bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Já não é a primeira vez, já recebi vários comentários de vocês aqui, mas eu recebi um comentário essa semana abordando sobre a questão dos arautos do Evangelho. Foi isso daqui, ó. Juliana, o que você acha da situação dos arautos do Evangelho? Estão passando faz 8 anos. Eles até publicaram um dossiê com os fatos, expondo as perseguições que ocorreram com eles. Aliás, já vi sim sobre uma certa rigorosidade do Papa Francisco, principalmente depois da Traditionis Custodes. Eu dou razão, mas não acho que o jeito que o pessoal mais tradicional é o jeito certo, mas foi injusto o que foi feito com essas comunidades. O próprio Papa Leão falou que é uma situação complicada. Talvez, pra você que não sabe, deixa eu até pegar aqui uma foto dos arautos, que a hora que você vê eles, você vai saber de quem nós estamos falando. Então, esses daqui são os arautos do Evangelho, com aquelas roupas maravilhosas. Muitos atribuem a eles até mesmo a serem os templários modernos. Eu particularmente gostava bastante, gosto bastante dos arautos do Evangelho, mas todavia, entretanto, existem alguns pontos sobre a história dos arautos do Evangelho que nós precisamos lembrar aqui. Então, os arautos do Evangelho, eles são uma associação internacional de fiéis da Igreja Católica, tá? Eles foram reconhecidos aí oficialmente pelo Vaticano em 2001, porém, eles existiam com uma outra organização, que é a TFP, que é a Tradição, Família e Propriedade, que foi fundada aí também pelo Plínio Correia de Oliveira, que talvez você tenha ouvido falar. Mas, depois de um tempo, ela se dividiu. Monsenhor Clá Dias, ele fazia parte dessa organização da TFP. Ele acabou saindo. Ele é um sacerdote católico, é formado em filosofia e teologia, mas ele já faleceu, né? O ano da fundação aí dos Arautos do Evangelho é de 1990. E aí, em 2001, eles tiveram o reconhecimento de Associação Internacional de Fiéis do Direito Pontifício. Tá? O líder espiritual, assim como o Monsenhor foi para a Canção Nova, é o Monsenhor Clá Dias. E também muitos alegam em relação à sua mãe também, que ajudou muito na questão dos arautos do Evangelho. Ju, o que os arautos do Evangelho dizem? Eles sempre estão prontos para a batalha espiritual, né? Eles têm uma formação muito precisa na questão da tradição da igreja. Então aqui já cai aquela fala, né, que o pessoal traz às vezes aqui no canal. Você não gosta da tradição da igreja? Gente, eu sempre fui apaixonado pelos arautos do Evangelho. Eu quase estudei teologia com o pessoal dos arautos do Evangelho. Sempre ia me confessar. Por quê? Além deles deles focarem as suas missões na parte da tradição, eles têm uma forte devoção por Nossa Senhora de Fátima. Então, tá vendo essa imagem aqui? Eles sempre levam a imagem, então, é a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, e eles vivem a devoção daquilo que Nossa Senhora falou em Fátima. Então, o primeiro sábado do mês, que precisa ter a missa, a confissão, e fazer aquelas pedrinhas, né? Eu participei durante muitos anos dessa devoção, porque eu sou devota de Nossa Senhora, né? Então, sempre aqui em São Paulo acontecia na Praça da Sé, eu não sei como que está hoje. Além disso, eles também têm uma forte devoção à Eucaristia e também ao Papa. E eles têm esses trajes aí que parece mesmo de algo muito medieval, né? Então, eles têm seminários, eles têm escolas, eles têm igrejas e têm centros. Inclusive, tem uma igreja, se eu não me engano, Cotia ou Granja Viana, que é lindo. É lindo, lindo, lindo. Ainda não tive a oportunidade de ir lá, mas familiares meus já foram e também conhecidos meus e dizem que é um espaço muito maravilhoso. Então, eles têm a parte do masculino e feminino, vivem a questão comunitária e também a consagração religiosa. Então, padres, irmãs, mas eles não são uma ordem religiosa formal, porque eles são aí, né, uma associação privada de fiéis, como a Canção Nova, né? Por isso que teve esse reconhecimento. Tá, dito isso, né, Ju? Qual é a polêmica envolvendo os arautos do Evangelho? Bom,
Há uns anos atrás, começaram a explodir algumas informações em jornais sobre denúncias que estavam vindo à tona em relação aos arautos do evangelho. Denúncias de abusos psicológicos, outros tipos de abuso, também de exageros em relação a exorcismo. Saiu inclusive até vídeos sobre exorcismo na Globo, na Record, no SBT. Então, também tem a questão da morte de uma jovem que foi envolvida nessas denúncias, né? Colocaram nessas denúncias também. Existem alguns relatos, inclusive tem relatos aqui desse professor Daniel Gontijo, que ele trouxe aí tanto da Sara quanto também do Fernando de Moraes, que viveram a sua experiência nos arautos do evangelho. Então eram denúncias muito fortes. Eu tive acesso há anos atrás, agora tem que achar esse documento, do processo. Porque além disso, tinha a questão de abuso de menores, em questão de... Isso tô falando das denúncias, tá? Por conta das escolas, que a escola vivia um regime como se fosse de lavagem cerebral, então muitas denúncias. Os arautos do evangelho, na época, pediram direito de resposta pra Globo e a Globo acabou não dando, e depois meio que manipularam toda essa questão. Os arautos também compartilharam esse vídeo e eles também depois vieram à tona falar sobre essas questões. Inclusive aqui tem uma das irmãs que foi trazida, né, a irmã Terezinha, que foi trazida nesse vídeo do exorcismo, e ela veio explicar o que era esse exorcismo. Então tinha muitos vídeos rolando, tinha vídeo rolando depois falando que as lideranças estavam falando mal do Papa Francisco. Só uma coisa que nós precisamos deixar muito claro aqui, é que em questão do Traditionis Custodes, não tem relação com essa situação dos arautos do evangelho. Por quê? A partir de 2017, começou uma visita, né, uma investigação canônica sobre os arautos do evangelho. E o Traditionis Custodes foi a partir de 2021. Então não tem muita relação, nem vejo uma relação entre um documento e essa visita canônica. Até onde nós sabemos, essa visita canônica não tem a ver com essas denúncias que aconteceram aí no jornal. Inclusive, durante essas divulgações, aconteceu as denúncias no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Ministério Público, Defensoria Pública, o STF, questão de regularização da questão das escolas e por conta dessas denúncias, tá? Mas em 2017 teve aí a visita apostólica com essa investigação de práticas internas, entrevistas, coleta de documentos. Então, 2017. Aí, 2018, teve a entrega do relatório da visita e a resposta dos arautos, que deu mais ou menos 570 páginas e 75 anexos. E não houve observações formais de quem visitou ou da Santa Sé nesse documento. E aí, em 2019, teve o decreto do comissionário pontifício, que é a nomeação da Damasceno Assis como comissário e a transparência aí da questão do governo da instituição. De 2019 até 2025, até esse ano, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, os arautos do evangelho, eles estão suspensos. Eles têm um congelamento de atividades vocacionais, administrativas. Em 2022 teve a revisão e a contestação feito pelos arautos do evangelho. Teve publicação de nota, parecer jurídico, questionando esse silêncio, né, da Santa Sé. Depois, em 2025, teve a publicação de novo estatuto interno e a reestruturação da liderança, conforme aí, né, a adequação das exigências do dicastério. E também teve o decreto do dicastério com as novas orientações sobre admissão e governo dos institutos religiosos, que reforçou aí o controle centralizado às restrições. E aí, em 2025, teve o reconhecimento de um local internacional que é lá no México. Então, o que hoje acontece? Tá? Em questão do processo jurídico, teve o encerramento do processo, o fim da investigação, e não teve nenhuma condenação até o momento, né? Nunca mais ouvi falar sobre essas questões que foram denunciadas no jornal, tá? Mas, na questão canônica, na questão da igreja, o que acontece? Os arautos do evangelho estão proibidos de admitir novos padres diocesanos no instituto religioso, salvo a autorização expressa do padre, suspensão de novos institutos, né, formações, ordenações de novos institutos religiosos, desde que tenha o parecer do dicastério, como foi aí do México, exigência de aprovação prévia do dicastério para eleição e nomeação de um moderador do superior geral, e também uma adequação da integral das novas normas até a solenidade de Corpus Christi de 2025. Eles estão suspensos de novas ordens, novas admissões, então desde 2019 eles não podem ordenar diáconos, sacerdotes e assim também como não admitir novos membros, mesmo aqueles que já haviam concluído a etapa formativa. Teve o congelamento de novas casas e obras, que aí é dentro
do parecer, né, dos novos locais dentro do parecer do dicastério. Teve a intervenção administrativa e também a revisão dos estatutos e estrutura interna, tá? Então esse é o resuminho aí, gente, é bem resumido, porque, assim, essa história dos arautos do evangelho, ela é muito complexa, mexe com muitas questões. Então tem a parte da canônica, que aconteceu, ainda tá acontecendo, e tem a parte civil, que já foi encerrada, né? Tanto que na época eu lembro que o pessoal falou, viu, acabou a parte do civil, não teve provas nenhuma. Por que eu trouxe isso? Hoje, no dia 19 de novembro, os arautos do evangelho vão fazer uma live aí, falando sobre esse livro, onde eles trazem todas as informações, segundo aquilo que eles viveram, ou seja, segundo a visão deles, tá? E algumas informações do que eles receberam da Santa Sé sobre esse período. Então a crônica, a cronologia de todos os fatos aí. Então vai acontecer hoje, porque tem muitas pessoas trazendo essa informação e mostrando que os arautos do evangelho estão sendo perseguidos 8 anos, né? E que é uma situação totalmente diferente, que tem essa intervenção canônica aí que ainda está acontecendo, e que ao longo do tempo surgiram dúvidas legítimas e algumas interpretações distorcidas, narrativas incompletas, especulações, e isso acabou manchando e prejudicando também a vivência, né, da instituição. Então eles vão lançar aí hoje às 8h30, às 20h30, tá? Dito isso, Ju, o que você tem pra falar sobre isso? Não é que minha opinião muito importa, né? Mas foi como eu falei, eu sempre tive um carinho muito grande pelos arautos do evangelho, porque eles me motivaram muito essa questão da devoção de Nossa Senhora de Fátima. Então, eu vivi muito as pedrinhas que Nossa Senhora falou, né, na aparição em Fátima. Eu busquei mais ainda a questão da tradição, aprendi muito, tanto que em uma das confissões o padre orientou que eu estudasse teologia, acabou que não deu certo na época, né? Quem sabe o dia. Mas eu tenho muito carinho, até porque eu, particularmente, amo coisas tradicionais, apesar das pessoas falarem que não. Eu amo aquelas roupas deles, eu amo o período dos templários, de estudar essa parte da história. Eu amo o período medieval em questão de estudos, em questão de entendimento. Eu queria ser arqueóloga, gente. Queria ser historiadora. Então, eu particularmente tenho um carinho muito grande pelos arautos por conta disso. Quando saíram as denúncias e quando eu tive acesso ao processo, eu fiquei muito chateada. Muito. Foi assim, uma parte do meu coração que doeu muito. Mas é como eu sempre falo pra vocês, apesar de nós gostarmos de alguém ou não gostarmos de alguém, nós temos que pegar aquilo que são fatos e buscar nem ir pra um lado e nem pro outro. Eu sei que dentro da questão canônica não são essas denúncias civis que fizeram com que a Santa Sé fosse atrás da investigação, né, enfim. Então quando eu vejo que as pessoas falam que é uma perseguição aos arautos do evangelho, quando eu lembro daquilo que eu li, quando eu lembro do que eu ouvi e quando eu lembro também de relatos de pessoas que eu conheço, que tiveram familiares que participaram dos arautos do evangelho, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Porque existem pessoas que tiveram situações de abuso emocional, abuso psicológico. Mas não quer dizer que isso é próprio da instituição, né? Teve até um irmão dos arautos que foi no Santo Flow há muito tempo atrás e ele falou isso. Uma coisa é uma pessoa fazer, outra coisa são os arautos do evangelho, concordo. Mas o que os arautos do evangelho fizeram em relação a isso? Talvez conte isso no livro, não sei, aí eu preciso ler o livro para saber. Mas o que foi feito naquela época? Será que houve uma investigação? Eu lembro que quando eu vi as denúncias, tinha até a citação de uma menina que caiu e falaram que ela não tinha caído. Realmente, na época, foi feito assim um alarde, um sensacionalismo. A gente ficava muito chocado, depois pararam de falar. Né? E agora estão retomando por conta dessa situação mais canônica mesmo, não a parte civil que teve o seu encerramento aí. Então, eu particularmente, eu acredito que existem questões que precisam ser analisadas pela instituição dos arautos do evangelho e que muitas questões do arauto do evangelho são complicadas, são complexas. Porque pode ter sido um grupo ou um local que fez essa questão de abusos, enfim, mas também tiveram pessoas naquela época que usaram as imagens contra eles. Por exemplo, parte de exorcismo. Se a pessoa gravar o que acontece numa missa de cura e libertação em momentos extremamente fortes, a pessoa vai achar que ali existe um abuso espiritual, que isso é um absurdo dentro da igreja católica. Quando alguém repousa, vai falar que é hipnose, e nem
nem sempre é. Existem questões que as pessoas abusaram sim na época de filmar, de divulgar essas imagens que deturparam as informações. Mas existem outras questões que precisam ser levadas em consideração. Eu conheço casos de pessoas que mudaram totalmente, que eram muito fiéis, exatamente como os arautos nos ensinam, mas que depois de uma decepção, simplesmente elas mudaram a chave. Elas viraram totalmente o contrário e hoje elas nem pisam na igreja. E alguns frutos que vieram dos arautos do evangelho precisam ser analisados com cuidado, tanto pela instituição quanto pela Santa Sé. E talvez seja essa a demora, né? Existem muitas questões que precisam ser analisadas. Não é só os arautos do evangelho que sofrem investigação canônica, tantos outros já sofreram. Muitos já sofreram suspensão, restrição ao longo das décadas, dos milênios dentro da igreja. Então, nós precisamos tomar cuidado com toda essa questão. De verdade, eu peço a Deus que isso seja resolvido o mais rápido possível, que todas as informações sejam trazidas de forma transparente, tanto pela Santa Sé quanto pela instituição também. Mas eu quero trazer, sim, um dia, um vídeo mais completo com todos esses casos e com informações que de fato não estejam distorcidas, porque realmente foi um caso muito midiático que acabou e quis esquecer, né? O que nos cabe agora é rezar pelos arautos do evangelho, por essa situação, para que Deus traga toda a verdade e que oriente para o caminho certo. Se aquilo que estiver errado, seja corrigido e aquilo que está certo seja muito propagado. A única coisa que eu deixo aqui no final desse vídeo como um alerta você pode amar qualquer instituição, Canção Nova, Arautos do Evangelho, Shalom, Colo de Deus, mas que o seu amor por essas instituições, por esses carismas, não sobressaia as questões de obediência que nós temos que ter em questão da Santa Sé. Porque muitas vezes a gente não entende, mas eles têm informações que muitas vezes nós não temos. Eles têm olhares que muitas vezes nós não temos. E nós não temos todas as respostas. Talvez nem eles ainda tenham. Então, é muito difícil nós ficarmos fazendo ilações. Por exemplo, o Traditionis Custodes foi por conta dos arautos, ou porque é uma parte tradicional. E se vocês forem ver, a parte tradicional dos arautos do evangelho é bem diferente de outros aí que são radicais tradicionais, que estão se misturando com instituições que não têm plena comunhão com a igreja. Tem uma diferença. Por isso que eles estão sendo investigados, porque senão já teria sido deixado de lado, né? Tomemos muito cuidado para nós não trazermos essas ilações e aí trazermos questões que não são verídicas. Eu de verdade rezo, peço para que Nossa Senhora cubra com o seu manto e interceda por toda essa situação. Gostaria muito de ver essas questões dos arautos já resolvidas, mas pode ser que leve um tempo, gente. Infelizmente, tem coisas que vão levar tempo, né? E enquanto isso a gente ora e intercede aí, tá bom? E aí, você já conhecia os arautos do evangelho? Qual a sua história com os arautos do evangelho? Você já sabia de toda essa questão? Não sabia? Deixa nos comentários. E não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!